lá. O que um cliente empacado e um coach que não atinge todo o seu potencial têm em comum? Fica comigo até o final que eu já vou te dizer. Mas primeiro me responde essa. Você já presenciou alguma dessas situações? O coach gostaria muito de cobrar muito mais do que quer. Entrega muito para o cliente, mas não consegue cobrar o quanto merece. Um coach que empaca, não age, não faz nenhum to-do, foge das sessões, dá bolo e apesar dele ter entrado extremamente entusiasmado, ele simplesmente parece agir como se desistisse ou se não estivesse afim. Uma outra situação muito comum é ouvir: eu sou apaixonado pelo que eu faço. Numa tentativa de camuflar os seus resultados financeiros como se as duas coisas não pudessem andar juntas. Bem, provavelmente você já viu ou já vivenciou algo parecido. São casos muito comuns no mundo do coaching e a resposta é a mesma da pergunta lá de cima: crenças limitantes. Essas coisinhas que parecem reger a nossa vida e nos dizer como devemos fazer. Sim, elas regem sua vida e não estar presente para isso pode ser o maior erro que você estará cometendo. Mas afinal de contas, o que são crenças? Crenças são pensamentos cheios de fé, certeza e emoção. Um dos grandes erros dos coaches ao trabalhar crenças é não levar em conta que são pensamentos puramente emocionais e não lógicos. Sim, a crença não é lógica. E quando você começa numa discussão com o seu cliente com base na lógica ou na razão, você convence ele de que está errado. Fala a verdade, quem gosta de ser convencido de que está errado? Mas a crença muda? Não muda. Ela continua lá, emocionalmente, vibrante, controlando toda a sua vida e a vida do seu cliente. Quer ver um exemplo disso? Não é lógico dizer que passar embaixo de uma escada você vai ter azar, certo? Não tem lógica nenhuma nisso. Mas quantos de nós não evitamos isso? Ou quantos de nós, querendo desafiar a lógica, passamos embaixo da escada e depois ficamos com aquela sensação, um pequeno mal-estar de tipo, ai, parece que eu tô fazendo algo errado. Isso é porque você rompeu uma crença. Você está mexendo com alguma crença que você tem, que você não quer aceitar ou que você finge ignorar. Ou talvez é até uma crença transparente. Sabe de uma coisa? Existem 3 pontos básicos que você precisa saber ao trabalhar com crenças, mas a maioria dos coaches ignora. Quer saber? Anota aí. O primeiro ponto é: as crenças são puramente emocionais, mas elas se justificam e são explicadas por meio da razão, mas são emocionais. E não precisam ter lógica nenhuma. É o caso típico de quando alguém te prova que algo é bom, te mostra matematicamente que aquilo faz mais sentido, mas você sente que não é para fazer, então você não faz. Da mesma forma, acontece com o seu cliente. Simples assim. O segundo ponto que a maioria dos coaches ignora é que as crenças limitantes ou não são aquilo que de mais precioso você e o seu cliente têm. Então é preciso sabedoria e cuidado para ajudá-lo, porque senão ele desiste. Você não pode ser tão desafiador a ponto de assustá-lo, não pode ser tão técnico a ponto de não atingi-lo. Você precisa ter segurança, transmitir confiança e sempre, em todas as vezes, ter a autorização dele. Por quê? Porque crenças são aquilo que nós temos de mais precioso. E o seu cliente vai fazer de tudo para não tocar nesse ponto. E você também. Terceiro ponto super importante, você precisa estar muito presente para isso, é que tudo são crenças. Absolutamente tudo na vida é crença. Nós vivemos sobre um sistema de crenças e nós criamos a nossa realidade a partir delas. É por isso que existem tantas comunidades diferentes, perspectivas diferentes e vidas diferentes, porque as nossas crenças regem os nossos comportamentos e criam a nossa realidade. Então, já que tudo são crenças, você precisa saber usá-las na sua vida. Estar consciente e ser capaz de escolher para a sua vida e ajudar o seu cliente a escolher para a vida dele as crenças e os pensamentos que me impulsionam para o destino que eu quero e substituir aquelas que estão me limitando. Esta é a verdadeira diferença entre um criador deliberado e um criador por padrão. Um criador deliberado, ele cria a vida que ele quer e do jeito que ele quer. Um criador por padrão, ele absorve a vida que as outras pessoas impõem para ele e sequer tem consciência daquilo que ele acredita ou não.
O seu papel como coach é ajudar o seu cliente a ser um criador deliberado e aprender a sê-lo também. Se você está trabalhando com crenças com seu cliente, mas ele continua com os mesmos padrões, não muda, você não está mudando crença, você está discutindo sobre elas. E por que eu sei disso? Porque comportamentos não mentem. Existem vários tipos de crenças e um dos tipos mais comuns e que mais nos atrapalham são as crenças transparentes. Quando o seu cliente muda uma crença, o comportamento dele muda. Você não vê a crença, no caso da crença transparente, você vê o mundo através dela. É como um ponto cego e às vezes é difícil reconhecê-la. Muitas vezes arrumamos outras crenças sociais aceitáveis para justificá-la. Por exemplo, eu tenho vergonha de dizer que trabalho por dinheiro, mas tenho dificuldade de aceitar que eu tenho essa crença. Então eu digo, eu trabalho por paixão. E se eu não trabalhar por paixão, não funciona. Então, qual é a realidade que eu crio? Eu crio uma realidade que muito amor e muitas boas sensações no trabalho eu tenho, mas eu continuo com a carteira vazia. Mas eu queria ter a carteira cheia. Aprender a reconhecer as sutilezas na linguagem do seu cliente e até na sua própria linguagem é fundamental para um processo de sucesso e um resultado arrebatador. Saber diferenciar prioridades de crenças, por exemplo, é uma dificuldade de muitos coaches. Saber diferenciar o que é uma escolha e o que é um bloqueio para trabalhar certo, assertivo e confiante. Além disso, existem outros tipos de crenças que você precisa aprender a detectar e entender quais delas estão bloqueando e atrapalhando o seu cliente ter uma vida mais plena, mais feliz e mais próspera em qualquer sentido. Crenças coletivas, crenças sociais ou crenças de religião. Em cada um desses casos, o papel do coach é, ao invés de chegar como um lenhador querendo decepar uma árvore, você precisa aprender a entender o sistema de crenças que rege a vida do seu cliente e funcionar como um catalisador que expande e leva o seu coach para uma nova consciência, para ser mais, poder mais e agir mais. Uma crença limitante rompida não passa despercebida. Várias vezes, depois das minhas sessões de crenças, as pessoas me ligam dizendo: cara, não consigo parar de agir. Uau! Mas por que isso acontece? Porque é libertador e porque o comportamento não mente. Quando a crença muda, o comportamento muda. Mas como saber qual crença trabalhar? Qual é a crença que realmente vai fazer a diferença no processo com o seu coach? Qual seria a crença que trabalhada faria total diferença no seu resultado? Qual é a que me impede e me bloqueia realmente? Bem, depois de muitos anos estudando o assunto, eu entendi que existem alguns padrões que a gente precisa observar antes de tocar na crença em si. Observar qual pensamento rege todo o sistema. Saber diferenciar crença limitante de coisas que não são prioridades para o seu cliente. Muitas vezes o seu cliente não faz uma atitude, uma ação, um to-do, porque aquilo não é prioridade para ele e não é necessariamente uma crença limitante. Simplesmente ele está com dificuldade de entender o que é prioridade e o que não é prioridade. Saber diferenciar essas duas coisas dentro de um processo é de fundamental importância para você criar um processo fluido, simples e assertivo. Detectar a crença principal é tão importante quanto saber trabalhá-la. Existem várias ferramentas para trabalhar crenças limitantes, mas nenhuma vai te ensinar a personalizar e ir tão profundo. A maioria segue um padrão de perguntas que acaba por muitas vezes levando o cliente a perder o foco na sessão. E por que isso acontece? Porque as perguntas não fazem sentido em todos os casos. Mas eu estudei com base em alguns autores e desenvolvi uma técnica e melhorei algumas perguntas adaptáveis a qualquer cliente e à nossa época que farão qualquer crença virar pó. E por quê? Porque cada pergunta toca num aspecto específico de estrutura de crenças e ao levar os clientes a examinar tantas estruturas diferentes, ele percebe o quão frágil é o seu pensamento. E aí você vai para uma segunda etapa. Mas a primeira etapa é essa, foca nisso, detectar qual é a principal crença e enfraquecê-la.
Depois dessa segunda etapa, você gera uma crença mais fortalecedora e que leva o seu cliente ou você mesmo a atingir o objetivo. As crenças são como um tripé que segura uma mesa de um tampo de vidro. Ao eliminar uma perna, você precisa automaticamente colocar outra, senão você faz uma bagunça na vida do seu cliente. Essa ferramenta eu usei com vários clientes, coaches, executivos, CEOs, e ela funciona com qualquer criança de qualquer idade. Depois de testar, usar e dividir essa ferramenta com os meus mentorados, eu resolvi criar uma turma para ensinar esse método incrível de expansão de consciência para profissionais que, assim como eu, desejam ver os seus clientes voarem alto. Essa ferramenta é para coaches e pessoas extremamente comprometidas com a mudança do seu próprio bem-estar e bem-estar do outro. É uma ferramenta de influência poderosíssima que deve ser usada com muita cautela e responsabilidade. Hoje estou abrindo uma turma nova com vagas limitadas. Esse curso é completo. Eu darei para você toda a minha ferramenta e você vai aprender como detectar uma crença, como usar a ferramenta e como gerar crenças possibilitadoras para você e para o seu cliente. Além disso, eu farei uma sessão ao vivo para você entender como eu faço nas minhas sessões e como essa ferramenta é realmente poderosa. Para que você não tenha dúvida de nada e possa perguntar tudo que tiver para perguntar sobre esse assunto. O que terá nesse curso, Fernanda? Bom, esse curso é composto de 5 encontros e 5 módulos. Cada módulo é um encontro e em cada aula você vai aprender uma etapa desse processo, de forma profunda, direta e assertiva. No primeiro encontro, a gente vai aprender o que são crenças, como você detecta as crenças e como que essas crenças têm a ver com as emoções do seu cliente. Muitas pessoas não conseguem detectar isso. Você vai aprender a subir na escala das emoções e entender o que você precisa fazer para tirar o seu cliente daquele estado emocional para um estado emocional mais produtivo de mudança de crenças. No módulo 2 e no segundo encontro, você vai aprender como detectar a crença certa. Como que você vai saber se essa é realmente a crença para ser trabalhada? O que fazer quando surgem várias crenças em cima da outra que foi detectada? Muitos coaches não conseguem aprender a fechar lacunas do cliente dentro de um processo. Você precisa entender que todo o processo de coach, ele nada mais é do que um fechamento de gaps. E ali dentro da sessão, o seu cliente tem uma lacuna a ser fechada e é nessa que você precisa mexer. Não dá para ficar abrindo várias gavetas, fazendo uma confusão imensa e deixando o seu cliente sair completamente perdido. Na verdade, muitas vezes mais confuso do que o que ele entrou. No módulo 3, você vai aprender uma fundamentação básica dessa ferramenta. Quais são os conceitos por trás disso e os primeiros passos das primeiras perguntas que você vai utilizar para desafiar a crença do seu cliente. No módulo 4, na quarta aula, você vai aprender a sequência de passos que enfraquece a crença e gera uma crença possibilitadora. São outras perguntas e você vai entender como criar isso e como gerar novas possibilidades para o seu cliente. É nesse momento que a chave vira. Nesse momento você vai ter a oportunidade de testar a ferramenta com os parceiros, fazer peer coaching e trazer todas as suas dúvidas para o nosso quinto encontro. Esse quinto encontro, que seria o quinto módulo, é o momento da gente tirar todas as nossas dúvidas e as nossas percepções sobre a nossa prática. Afinal, não adianta você aprender uma ferramenta e guardar na gaveta. Você precisa ser um mestre nisso. E para isso, você precisa utilizar e trazer para a gente todas as suas dúvidas e eu estarei respondendo cada uma delas, uma por uma, de forma simples e prática. Eliminar crenças do seu cliente e as suas próprias não precisa ser mais um problema para você. Tem que ser algo simples, assertivo e certeiro. É isso que faz a gente economizar tempo, ganhar dinheiro e acelerar nos nossos resultados. Se você deseja aprender esse método incrível para eliminar crenças e pensamentos limitantes, trabalhar em si mesmo, expandir paradigmas com os seus clientes, vem com a gente. Presta bem atenção, as inscrições são por tempo limitado ou até preencherem todas as vagas.
Como as aulas são ao vivo, a gente tem limitação de espaço dentro da nossa sala virtual. E da última vez que eu abri essa turma, as vagas se esgotaram em 48 horas. E pode ser que amanhã já esteja tudo fechado. Então você precisa entrar em ação rápido se quiser entrar nessa turma nova. Não deixe de lado essa oportunidade de trabalhar com o que te bloqueia, usar as ferramentas em si mesmo e alcançar todos os resultados que você deseja com você e com o seu cliente. A realidade não muda se você não muda. Quer ter resultados diferentes? Mude seu padrão mental, aprenda a subir na escala emocional, a criar pensamentos possibilitadores que não deixarão você parar um segundo. Tá, mas quanto vai custar isso, Fernanda? Bem, basta você pensar quanto custaria mudar ou trocar o pensamento que te impede de atingir o seu objetivo e criar a realidade que você quer. Quanto custa parar de empurrar com a barriga coisas que você tem feito a sua vida inteira e entrar em ação para criar a realidade que você sempre sonhou para sua vida? Quanto custa ter um cliente satisfeito dizendo para você: eu nunca vi algo tão transformador, você tirou um peso das minhas costas? Se você levar em conta qualquer curso e treinamento de desenvolvimento pessoal que trabalha na superfície, ele vai custar por volta de 5, 6 mil reais. Se você levar em conta que esse método que eu vou te ensinar é único, você não vai ter concorrente, você não vai encontrar em nenhum outro lugar e ele é realmente eficaz e poderoso, você pode imaginar que esse curso certamente poderia estar custando por volta de 7 mil reais. Mas eu não vou cobrar de você 7 mil reais. E eu não vou cobrar também 8 mil reais e nem 4 mil reais por esse curso. Esse curso tem a intenção de empoderar coaches e empoderar pessoas a transformarem os seus pensamentos e serem agentes transformadores no mundo. Se você procurar ferramentas e cursos de crenças por aí, o máximo que você vai encontrar são cursos teóricos com bases em conceitos que você vai precisar estudar, validar e criar a sua própria ferramenta e testar para poder ter uma ferramenta realmente efetiva. Ou você pode também encontrar algumas perguntas padrões que simplesmente não funcionam para todas as situações. Ferramentas de crenças realmente é algo raro de se encontrar. E o que eu estou te oferecendo é algo não só raro, mas também transformador. Trabalhar os conceitos de crenças e criar a sua própria ferramenta leva tempo. E eu tenho certeza que você não tem tempo para isso. A gente quer resultados rápidos e é por isso que eu já fiz tudo isso para você nos últimos 5 anos. Eu estou trazendo para você essa oportunidade desse treinamento com tudo mastigadinho, tudo aquilo que é relevante, importante, assertivo e de real valor para transformar e empoderar o seu cliente, de crenças impossibilitadoras para crenças realmente poderosas. Nesse treinamento, você vai se tornar um master em crenças e poderá usar essa técnica em cursos, em oficinas, em sessões, em vendas e até em você mesmo. Você vai poder ter acesso a todas essas ferramentas, todas as dúvidas, as sessões e tirar dúvidas comigo, tudo isso por um valor de 12 parcelas de R$ 149,70. É isso mesmo, 12 parcelas de menos de R$ 150. Alegria, prosperidade, sucesso, poder pessoal e a vida dos seus sonhos. Você não merece menos que isso. Esse é o meu sistema de crenças. Qual é o seu? Se você se interessou por esse treinamento, tem um link aqui embaixo onde você vai clicar e cair na nossa página segura de vendas. Lá você poderá comprar com o seu cartão de crédito ou com boleto bancário. Mas lembre-se, as inscrições vão se encerrar rápido ou até esgotarem as nossas vagas. Como as aulas serão ao vivo, são aulas extremamente restritas. Então, se você está interessado em fazer essa virada de chave e aprender essa técnica incrível para aplicar com o seu cliente, vem com a gente. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Compartilha com seu amigo, compartilha com alguém que pode estar interessado e precisando dessa ferramenta. O link para as inscrições está aqui embaixo e lembre-se, é por tempo limitado. As mudanças acontecem quando a gente age e essa talvez seja a grande oportunidade que estava faltando para você dar um salto na sua vida, nos seus negócios e nas suas sessões de coaching. Não deixa para amanhã, vem com a gente. Te encontro do lado de lá. Vem!